Bom dia, turma 901. Hoje nós veremos aqui as equações irracionais, tá ok? Esse conteúdo está no livro de vocês, na página 414. Então nós temos aqui as equações irracionais. O que são equações irracionais, professor? Equações irracionais é toda e qualquer equação cuja incógnita aparece sob um ou mais radicais. Radicais é essa parte aqui que cobre o radicando, traz dentro aqui dessa raiz, né? Então nós temos o seguinte, nós temos aqui dois exemplos. A incógnita, que é o termo desconhecido x, poderia ser qualquer outra letrinha, está aqui sob, está debaixo desse radical. Então, como ele está debaixo desse radical, essa equação passa a ser uma equação irracional. Outro exemplo aqui de equação irracional. Só que nesses dois exemplos aqui, a incógnita está apenas sob o radical. Ela pode aparecer fora, como veremos mais adiante. Métodos de resolução. Para resolver a equação irracional, nós temos que usar uma potência conveniente. Essa potência geralmente tem a ver com o índice do radical, né? E ela é usada para neutralizar esse radical e você retirar esse material, essa parte da incógnita que está dentro do radical, para fora. Vejamos aqui, elimina-se os radicais por uma potência conveniente. Essa potência depende, como eu disse, do índice do radical. Se for ao cubo, você vai ter que levar a potência ao cubo também. Se for a quarta, elevar a quarta. Se for ao quadrado, elevar ao quadrado. Então, depois de verificarmos, elevarmos a potência conveniente, nós encontramos as raízes. Só que depois de encontrar essas raízes, nós ainda temos que verificar se essas raízes servem para a equação original. Então, temos aqui, ó, depois de verificar a sua veracidade para a equação original. Dois exemplos aqui eu farei. Um exemplo da incógnita está sobre o radical, que foi o que fiz aqui no exemplo inicial. E depois um segundo exemplo, quando a incógnita está sobre e fora do radical. Vejamos aqui a incógnita sobre o radical. Eu tenho essa incógnita x elevado ao quadrado, ela está sobre o radical aqui, né, igual a 4. Mas aqui é ao quadrado, né? Como é ao quadrado, eu tenho que elevar ambos os lados ao quadrado. Aqui eu tinha esquecido de botar o quadrado, olha. Ambos os lados ao quadrado. Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, porque o radical, o índice do radical é 2, esse 2 corta essa raiz. E essa expressão ela vai para fora do radical. Igual a 4 elevado ao quadrado, que é 16. Passo esse menos 9 para esse lado, virando positivo, dá que x ao quadrado é igual a 25. Como é a raiz do segundo, como é a equação do segundo grau, tem duas raízes, x1 e x2. Aqui eu chamei de x' e x2'. 5 e menos 5, ok? Então, nós encontramos esses dois valores, 5 e menos 5. Mas será que eles servem para a equação original? Aí nós vamos ter que ver mais adiante no método de testagem. Agora farei o segundo exemplo aqui, ó. O exemplo em que a incógnita está sob e fora do radical. Eu tenho aqui incógnita sob o radical e tenho a mesma incógnita aqui fora do radical. Eu faço, como aqui é uma raiz quadrada, eu elevo também ambos os lados ao quadrado. Esse lado e esse elevado ao quadrado. Então, nós temos que raiz de x menos 5 elevado ao quadrado é igual a raiz de 7 menos x elevado ao quadrado. No primeiro, o que está sobre o radical sai, x menos 5. No segundo, eu tenho um produto da diferença de dois termos, né? O produto da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai me dar essa expressão aqui algébrica, 49 menos 2x mais 2x ao quadrado. Só que quando eu passo esse termo para cá e esse 5 para cá, ela acaba me gerando essa outra equação aqui do segundo grau, x ao quadrado menos 15x mais 54 igual a zero.
Usando Bhaskara, eu vou achar minhas duas raízes, x1 igual a 6, x2 igual a 9. Nesse momento, a gente vai continuar fazendo as testagens, ok? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre equações irracionais do primeiro grau, né? Então, nós tínhamos visto que temos dois jeitos da equação irracional de se resolver. Uma em que a incógnita está pelo lado de dentro do radical e outra que ele está no lado de dentro e no lado de fora. Ou seja, na primeira opção está sob o radical. Na segunda opção está sobre e fora do radical. E aí, depois de resolvermos, nós temos os métodos de testagem, que nós veremos aqui agora. Então, agora nós veremos os métodos de testagem. São dois. O primeiro, do substituição. Do exercício anterior, nós encontramos as raízes x igual a 6, x igual a 9. Nós vamos testar por substituição. No lugar do x eu coloco 6. Então eu tenho 6 aqui e tenho 6 aqui. E aí eu vou encontrar esse resultado que me diz que é verdadeiro. Na segunda opção, no lugar do x, eu vou colocar o 9. E faço a substituição devida e verifico que é falso, né? Então, por substituição, verifiquei que a primeira raiz é apenas a que satisfaz a equação original. Agora nós temos aqui no segundo processo, que é o processo da compreensão. Como eu estou usando raiz quadrada de x menos 5 e a raiz quadrada, o índice é par, porque é quadrado, né? É 2. Então, precisamos ter o seguinte cuidado, que essa membro da equação irracional que está na igualdade com esse outro membro, ele seja maior ou igual a zero, para satisfazer que ele deva ser sempre positivo, pois nós não temos raiz quadrada de um número com resultado negativo. Então ele tem que ser sempre positivo. Então 7 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Isso vai implicar que x tem que ser menor ou igual a 7. Deste modo, nós não podemos usar a solução encontrada aqui, que x igual a 9, ela não serve, porque ela é maior do que 7. Já a primeira, que nós já tínhamos visto aqui no método da substituição, que é verdadeira, que satisfaz a equação original, ela é verdadeira aqui na compreensão também, pois 6 é menor que 7. Agora, continuando aí, nós temos no final dessa unidade uma aplicação de situação-problema, seja aquilo que você usa no dia a dia, como você vai usar essa equação. Então nós temos aqui uma situação-problema. Um engenheiro, né, que tem dois cômodos, um do lado do outro, e ele esqueceu de anotar uma das medidas aqui, as medidas dos lados. Mas lembrou que o corredor tem 10 metros e que essa área que eu chamei de S, né, é menor que essa 20 metros quadrados. Ou essa aqui é maior que essa 20 metros quadrados. Então, mas eu sei que os dois cômodos são quadrados. E todo quadrado, todos os lados são iguais. E a área é o produto dos seus lados. Então, se eu extrair a raiz da sua área, eu encontro um dos lados. Então, usando esse princípio, fizemos aqui, ó, raiz de S, raiz quadrada dessa área, vai me dar esse lado, mais a raiz quadrada desse outro quadrado aqui, dessa outra área quadrada, tem que ser igual a esse tamanho aqui que mede 10. Né? Ou seja, esse lado mais esse tem que ser igual a 10. Então eu faço aqui a seguinte operação. Eu opero aqui entre os radicais, né? Vou passando
isso aqui para cá e mantenho esse desse lado. Depois eu elevo todos os dois ao quadrado para tirar os radicais. E vou chegar aqui, ó, raiz de S é igual a 4. Mas que número elevado, que eu tirando raiz, dá 4? Ou que número, eu elevando 4 ao quadrado, que número dá aqui no radicando? Esse número é 16. Então essa área aqui, né, mede 16 metros quadrados. Só que se mede 16 metros quadrados, cada lado vale 4, né, porque são iguais. Então aqui vale 4 e a diferença de 10 menos 4 é 6. Quanto vale esse outro lado? Mas ele queria saber o lado do triângulo menor, do quadrado menor, desculpa. Esse lado mede 4 metros. Então assim, a gente espera que vocês possam estar resolvendo os exercícios da página 414 em diante, até o final do módulo.